Olá, líderes, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um episódio do Oratória Executiva. Eu sou Cecília Lima, esse é meu podcast e aqui você encontra a cada 15 dias conteúdos relevantes sobre oratória e posicionamento executivo, temas que vão te ajudar a crescer e a alcançar os mais altos níveis na sua carreira. E hoje estou aqui para compartilhar com vocês a minha história com oratória, porque esse tema é tão precioso para mim e desenvolver pessoas nessa área me preenche o coração e me faz muito feliz. A minha história com oratória começou ainda na infância, quando você sabe aquela pessoa popular na escola? Nunca fui eu. Desde a infância sempre fui uma pessoa reservada, mas que gostava de ter poucos amigos, mas fazia amizade de forma profunda com as pessoas. Na adolescência, eu sempre fui procurada pelas minhas amigas para contar os desafios dos paquerinhas. E eu lembro que na minha casa ainda não existia celular, as linhas de telefone eram compradas e o meu pai sempre reclamava que eu ficava muito tempo no telefone. Então, eu não tinha dificuldade de me comunicar. Eu só gostava de ter uma comunicação mais profunda com as pessoas. E isso, para mim, nunca foi um problema. Até eu entrar na adolescência e duas coisas acontecerem. A primeira é eu perceber que os meus amigos, eles eram convidados para situações e eu ficava em alguns momentos de fora. Eu entrei no piano. Minha mãe me colocou para fazer piano com 7 anos. E quando eu entrei na adolescência, eu fui estudar num conservatório, no qual eu tinha que fazer apresentações mais ou menos 4 vezes por ano. E isso se tornou uma tortura enorme para mim. Enorme. Eu lembro de chegar com as mãos no piano, como isso foi tão marcante emocionalmente para mim, que eu lembro da cena das minhas mãos no piano, tremendo. Eu levantando, chorando, não tocando nada. Minha mãe já com os braços abertos para me receber e o meu pai saindo do ambiente para não ver aquele sofrimento. Então, durante toda a minha adolescência, a questão da exposição para mim foi se tornando algo desafiador. Quando eu entrei na faculdade, fiz faculdade de fonoaudiologia, durante os 4 anos de faculdade, eu não apresentei nenhum trabalho. Como eu era hábil de me relacionar profundamente e tinha o meu jeitinho de conversar, eu consegui influenciar os professores que as minhas colegas do grupo, elas eram melhores para apresentar do que eu. Só que a cada vez que eu negava uma oportunidade, o medo de me expor, ele ia ficando cada vez maior. E isso foi transferido da fase de ser uma universitária para a vida profissional. Como fonoaudióloga, eu trabalhei 5 anos na área de saúde e durante esses 5 anos eu recebia convites para me apresentar, para dar palestra para professores, para pais nas escolas, falar em algumas instituições e durante 5 anos eu continuei negando os convites. E o medo ficando mais forte que o desejo. E eu tinha desejo. Eu sentia no meu coração que eu tinha vindo para o mundo para fazer algo maior do que falar com uma pessoa só ou uma família. Isso era muito interessante, ver o meu relacionamento impactando as pessoas, só que esse relacionamento, ele poderia impactar mais gente ao mesmo tempo. E eu ficava com dúvida, como eu vou fazer isso se eu não falo? Se a hora que eu chego na frente das pessoas, meu coração dispara, eu já sofria uma semana antes, eu começo a perder o ar. Eu fico tão vermelha que eu tenho uma sensação de que eu não vou conseguir, eu não vou controlar. E ao mesmo tempo eu tinha o desejo. Eu lembrava muito das minhas professoras da faculdade, eu lembro de um momento ali na faculdade, de acompanhar um congresso e eu olhar as minhas professoras falando num congresso e eu falava, um dia eu quero ser assim, um dia eu quero falar assim. Então,
Só que ser aquela pessoa que era semelhante àquelas minhas professoras era um caminho muito longo para mim. Eu não me enxergava conseguindo fazer aquilo. Quando eu completei 5 anos de formada, já com uma pós-graduação na qual a minha apresentação de conclusão de curso foi um fiasco total, eu decidi ampliar questões na minha vida e, para isso, fui fazer mestrado. Para ampliar possibilidades tanto de atuação quanto de possibilidades de falar. Eu falei, vou fazer mestrado para aprender técnicas, aprender como eu me torno uma pessoa que consegue falar. E assim entrei no mestrado em 2001. E eu lembro que no primeiro dia de aula, a primeira professora ela falou assim: quem não deseja ser um pesquisador aqui pode levantar a mão e desistir do mestrado, porque vocês fazem mestrado para ser um pesquisador. E eu estava ali para ampliar possibilidades para mim, para minha vida, e me tornar realmente uma pessoa que compartilhava o meu conhecimento. Porque eu imaginei, mestrado vai ser o quê? Vai ser um professor. Eu vou ser obrigada a fazer isso. E eu amei fazer mestrado. E o mestrado ele me trouxe a possibilidade de conseguir entender o que me impedia de me posicionar. Então, eu fui bolsista no mestrado, e todo bolsista ele precisa fazer trabalhos para a sociedade com o objetivo de pagar a sua bolsa de estudo. E no segundo ano do mestrado, por ter ampliado possibilidades na minha vida profissional, eu decidi deixar a área de saúde e trabalhar com a comunicação profissional. Pegar o que eu sabia da fonoaudiologia e levar para profissionais que estavam em desafios de carreira. E naquela época eu não entendia, hoje eu consigo entender, que a primeira profissional que eu ia ajudar seria eu mesma. Então, para pagar minha bolsa de estudo, já aqui em Campinas, a cidade que eu moro até hoje, eu fui convidada para dar aula na PUC, aqui de Campinas, como professora convidada na Faculdade de Fonoaudiologia. E foi uma situação torturante, só que eu não podia deixar, porque se eu não fosse, corri o risco de eu perder a minha bolsa de estudo. E eu queria completar o meu mestrado. E eu lembro quando eu entrei na sala a primeira vez, talvez algumas pessoas que vão ouvir ou assistir esse podcast, elas não conheçam, era transparência. Era um retroprojetor que tinha uma luz, um espelho que projetava a imagem de um plástico, que a gente escrevia no plástico e isso era projetado na parede. Eu me lembro que eu não sabia mexer naquela máquina e a hora que eu fui colocar o plástico, minha mão tremia tanto que eu falei, bom, agora vai desse jeito mesmo. E conforme eu comecei a dar aula, já eu lembro no primeiro dia, eu estava muito nervosa, mas conforme eu fui falando, eu comecei a observar que existia algo em mim que era bom na minha comunicação e que as pessoas prestavam atenção. E o que era? Era aquele jeito relacional de ser. Aquilo que eu fazia com as pessoas individualmente, que eu sempre fui... Eu tenho o talento do relacionamento. No meu teste de talento, o relacionamento é muito forte. Quando eu me relacionava com um grupo maior, naquele momento eu percebi que se eu usasse o relacionamento, que dava certo, que as pessoas me ouviam, era porque eu estava usando o meu relacionamento. Eu não falava com elas de um lugar de eu sei, vocês estão aqui para me ouvir e aprender comigo. Eu tenho um conteúdo que eu vou levar para vocês e a gente vai conversar sobre ele e aí a gente vai construir um conhecimento aqui. E foi uma descoberta muito grande para mim que o potencial de comunicação ele já estava em mim, mesmo eu sendo uma pessoa até aquele momento mais para dentro, mais reservada do que para fora. E eu fiquei maravilhada com isso e comecei a colocar em prática o que já eu levantava de questionamento
quando atuava com a fonoaudiologia clínica, que é o seguinte: por trás de um bom comunicador, de uma pessoa que usa a sua voz, uma pessoa que fala com propriedade e credibilidade, existe um ser que precisa se conhecer, confiar em si, e isso vem de dentro, começa de dentro para fora. E aí sim, aprender técnicas e aprimorar a oratória, usar o seu gesto, sua postura, sua fala de uma maneira intencional. Isso foi um divisor de águas na minha vida. E isso aconteceu em 2002, e foi no ano de 2002, em dezembro, no começo de dezembro de 2002, que eu defendi o meu mestrado. E eu convidei os meus pais, obviamente, para vir assistir, e eu lembro de uma fala do meu pai que ele falou: filha, eu acho que eu não vou, porque eu não quero ver o que aconteceu. Não quero ver o que acontecia lá quando você era pequena, no piano, agora no seu mestrado. Eu sei que você vai falar para bastante gente e eu não quero ver o seu sofrimento. Eu falei: pai, pode ir, porque agora você vai ver diferente. E foi assim que aconteceu. Eu defendi o meu mestrado, ainda tremendo, ainda com receio, com sintomas, mas ciente de que eu era a pessoa certa para estar ali, naquele momento, defendendo aquela tese com a autoridade de quem fez o trabalho, de quem fez a pesquisa, levantou um conhecimento e estava ali para compartilhar. E a minha alegria maior, no final, não foi ter tirado 10 com honra, nem lembro quantas foram as estrelas que eu ganhei, mas foi o meu pai vindo até mim e falando: filha, parabéns, você venceu uma coisa que é um gigante, parabéns, porque eu estou muito orgulhoso, eu estou muito feliz de te ver tão realizada. E de lá para cá, eu achei isso tudo tão maravilhoso, que eu falei: eu quero que outras pessoas, elas compreendam isso, elas também conquistem o que eu conquistei, essa liberdade de falar. Foi por isso que eu decidi, naquele momento, trabalhar com comunicação e sim, com oratória e posicionamento. E de lá para cá, isso foi em 2002, isso já tem 22 anos, eu dediquei o meu conhecimento, os meus estudos, eu estudei muito e fui aprendendo cada vez mais sobre quem eu sou, quem Cecília é, quais as minhas habilidades, quais os meus talentos, qual é a minha marca pessoal, o que eu faço de único, que experiência eu gero nos relacionamentos, e a trazer tudo isso cada vez mais presente para todas as interações que eu tenho na minha vida, seja na vida pessoal, seja na vida profissional, seja para fazer uma reunião com quantas pessoas estiverem lá, seja para fazer uma apresentação para 200, 300, 400, 500, 1000 pessoas. Eu ganhei essa força dentro de mim. E eu sou encantada por ajudar as pessoas a encontrarem isso, a terem a liberdade dentro delas de poder se comunicar no momento que elas querem, com quem elas quiserem, de acordo com os objetivos que elas têm para a vida. Então, conforme eu fui estudando e aplicando em mim, e aplicando nos meus clientes e aplicando nos meus cursos, esse conhecimento foi engrandecendo, lapidando, e eu posso dizer que lá, quando eu sonhava em ser, eu olhava aquelas professoras sendo palestrantes, eu posso dizer que a oratória, vencer essa questão e ganhar essa propriedade em quem eu sou e conseguir me comunicar, ela me permitiu realizar o meu sonho, que era ser palestrante, de trazer o meu negócio de desenvolvimento humano há 22 anos de uma maneira sólida. Ontem eu estava conversando com o meu marido sobre a questão de portfólio
E o meu marido, ele nunca tinha visto o meu portfólio de empresas atendidas, e eu mostrei para ele, ele falou, nossa, é um portfólio enorme. E, obviamente, eu dou graças a Deus por isso, mas eu dou graças a Deus porque tudo isso me transformou numa pessoa que tenho, sim, a liberdade de ser introvertida quando eu quero, mas também tenho a liberdade para falar com as pessoas e me posicionar e levar o meu conhecimento com liberdade, sendo quem eu sou e usando a oratória cada dia de uma forma melhor. E quais foram os aprendizados que eu deixo para vocês de tudo isso? O primeiro aprendizado é que falar bem, ter uma oratória clara, vencer os desafios de falar, não é uma questão de opção, não é uma coisa que eu falo, não, eu vou desenhar a minha carreira aqui para que eu não faça isso, eu não quero. Se você deseja ser um líder que alcança altos cargos na sua carreira, ou ser um advogado que ganha um lugar de respeito, você precisa desenvolver a sua oratória, trabalhar o seu foco para falar, conhecer quem é você como comunicador, porque isso vai te abrir portas. A comunicação vai levar você a conquistas que talvez você ainda nem sonhe, porque ainda fica preso em pensamentos do tipo, não é para mim, eu sou introvertido, não vou conseguir, o outro fala melhor do que eu, ou eu não vou conseguir dar conta disso daqui. Segundo, todo o potencial de comunicação já está dentro de você. Você não precisa ser um falante, falar muito para você ser um bom comunicador. Introvertidos têm um potencial de comunicador, extrovertidos têm um potencial de comunicador. E o que você precisa é conhecer esse potencial, conhecer quem é você e saber colocar isso de uma forma intencional para as pessoas, ganhando com flexibilidade, com propriedade, somando técnicas de oratória, técnicas de comunicação intencional. E isso vai fazer com que você cresça na oratória cada vez mais. E o terceiro ponto é que ser um grande comunicador é um exercício constante que nós precisamos fazer. Até hoje, na minha vida, mesmo com 22 anos praticando, conhecendo, eu sempre penso, o que eu posso fazer melhor aqui? O que foi bom? Eu peço feedback para as pessoas. O que foi bom aqui? O que você gostou? Foi bom? O que você acha que pode ser melhor? E mais importante do que perguntar para as pessoas é você ter a sua crítica. Isso daqui eu fiz bem, isso daqui eu posso fazer melhor. E com essa prática constante e aprimoramento, você e eu, nós vamos nos tornando melhores comunicadores a cada dia. E é preciso dar um primeiro passo, que é aceitar os convites. Aceitar os convites que a vida faz para que você se coloque. Levando isso a sério, aprendendo, fazendo planejamento e acreditando que esse lugar é para mim e é para você. Se você se inspirou com essa história, ficou com dúvida ou quer fazer algum comentário, deixa esse comentário aqui embaixo para mim. Eu vou ficar muito feliz de saber quais são os seus desafios, que parte da minha história você se conectou. E se a minha história foi significativa para você, compartilha com outras pessoas que você acredita que também vão se beneficiar com ela. Me ajude a disseminar o valor dessa mensagem para mais e mais pessoas. Muito obrigada por você ouvir a minha história, acompanhar esse episódio e nos vemos no próximo momento, porque o seu melhor está por vir.